Reflexão do dia 4 de setembro de 2023, 22ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, Santa Rosália, século XIII. E Santa Rosália, virgem, que levou uma vida de penitência e alimentada pela Eucaristia. Santa Rosália é uma pessoa comum, uma pessoa que não foi religiosa, nada, uma pessoa comum, né? Virgem, que levou uma vida de penitência e alimentada pela Eucaristia. Rogai por nós. O responsório de hoje está no Salmo 95. O Senhor vem julgar nossa terra, pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor, o nosso Deus, que fez os céus. O Senhor vem julgar nossa terra. E nesse norte que nos traz o responsório no Salmo 95, é que faremos a reflexão do dia de hoje. Pois o julgamento é a coisa certa. É uma profecia composta desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, vários profetas, foram vários os anúncios, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala desse julgamento final, desse dia da ressurreição. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos ver o que a igreja fala a esta comunidade, aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Então, todo aquele que não tem esperança na ressurreição é uma pessoa que vive um mundo vazio, vive uma tristeza, uma falta de motivação. O que fazer depois da morte? A vida não pode ser essa incerteza, não pode ser essa fragilidade, não pode ser o final da vida, a recompensa de apodrecer no caixão, simplesmente tornar-se osso, pó. Não pode ser só isso. Tem que ter uma esperança. É isso que Paulo fala aos Tessalonicenses. Se Jesus morreu e ressuscitou, ele continua, é esta a nossa fé, é esta a nossa recompensa, porque de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo o que através dele entraram no sono da morte. Então, se eu morri com Jesus, se eu morri confiando no meu batismo, então eu também serei despertado do sono da morte para viver com Jesus. Jesus é a primícia, o primeiro, e assim no tempo certo, previsto, todos nós ressuscitaremos para viver com Cristo. E ele continua, isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida, para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo, o som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu já expliquei isso em outros programas. Paulo tinha certeza que antes de morrer, ele viria a vinda gloriosa do Senhor. Por isso que ele fala que aqueles que foram deixados vivos junto comigo, né? Porque ele tinha esperança dessa ressurreição, desse tempo glorioso, de ver, de enxergar com seus próprios olhos. Na realidade, o tempo cronológico, 2023 anos. O que é isso para Deus? Nada. Deus é presente, Deus está agora, Deus é agora. Tudo que Deus faz na presença. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita de forma gloriosa. Então, para Jesus ressuscitado, não existe 2023, 5.000 anos, 10.000 anos. Só existe agora, o tempo presente. Esse é um tempo que pertence aos homens. Mas para Deus não tem esse tempo longo.
Então, qual é a diferença de 1 milésimo de segundo para 50 mil anos para frente? Nada. Em outra palavra, Deus fala assim: 1000 anos é para Deus como ontem. Quer dizer, é menos do que 1 milionésimo de segundo. É como ontem. Então não tem tempo para Deus. Então essa certeza que Deus vai voltar é iminente, é rápido, é atual. Agora, para nós temos uma sensação de demora. Já são 2023 anos e Jesus não vem. E muitas pessoas se desesperam, desanimam, porque Jesus não vem. Outras tomam confiança no pecado, outras tomam confiança nas suas posturas, negando a palavra de Deus e rejeitando a religião e rejeitando o próprio Cristo, porque Jesus está demorando, não vem. Assim também era a comunidade de Tessalonicenses. Eles estavam desesperados, meio sem estímulo, porque o que esperar depois da morte? Então Paulo vem e acalma o coração daqueles justos, homens e mulheres, dando-lhes a esperança da vida eterna, da salvação e da ressurreição. Que o nosso coração possa, então, ficar feliz diante do Senhor. Vivermos como nos pede o Salmo, pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior do que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos, daquelas pessoas que vivem nesse mundo sem Deus. Foi o Senhor, o nosso Deus, quem fez os céus, que fez a terra e há de nos resgatar. O Senhor vem julgar a nossa terra. Que possamos ter também a certeza de Santa Rosália, virgem, que se dedicou à Eucaristia e uma vida de santidade, em busca da sua ressurreição. Amém. Evangelho está em Lucas capítulo 4, de 16 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Jesus morava com seus pais em Nazaré. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus já achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essa palavra era reservada ao Messias, aquele que receberia a promessa de ser o Filho de Deus no meio dos homens. O plano do Senhor de salvação, o ápice, a finalização do plano de Deus, tudo se foi cumprido quando Jesus se revela aos homens como Filho do Senhor. Depois fechou o livro, entregou os ajudantes e sentou-se. E todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é esse o filho de José? Como que ele está falando que se cumpriu esta profecia? Como? É ele então o motivo da promessa do Senhor? É ele o Salvador? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, da Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, a nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras que Jesus falaram
todos os na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e tentaram o expulsar da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Jesus, porém, olhando fixamente nos olhos de cada um, foi passando no meio deles e continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então está aí a oportunidade que foi dada aos habitantes de Nazaré. Jesus falando para aquelas pessoas que conheciam ele desde pequenininho, conheciam sua família, conheciam Maria, conheciam José. E falando que a promessa de Deus se cumpria nele. Agora, toda a oportunidade de salvação e de realização da promessa de Deus, do plano do Senhor de salvação dos homens, estava sendo cumprida. Mas a falta de fé fez com que Nazaré e sua população não aceitasse a proposta de Deus. Veja, nós temos que estar aberto à proposta do Senhor, acolhermos o plano de salvação em nós. É uma decisão que Deus não tira de cada homem, de cada mulher. Através do livre-arbítrio, nós podemos aceitar a proposta de Deus ou a proposta do mundo, ou a proposta da razão humana, do espírito humano, que nos leva a nos afastarmos completamente do Senhor. Muitos foram os pensadores católicos, muitos foram os doutores, muitos foram os padres, muitos foram os profetas que nos alertam para a verdadeira alegria, que é viver no Espírito, que é aceitar a sabedoria de Deus em nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que ser livres para aceitarmos o Senhor, para aceitarmos a proposta do Senhor que vem. E ele vem para julgar os vivos e os mortos. Que o nosso espírito esteja aberto à presença de Deus, que a nossa alma esteja feliz à presença de Deus, que nosso espírito exulte de alegria no Espírito Santo. Isso tudo pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Quero pedir a Deus agora que toque no teu coração para que você também possa ser um anunciador da palavra, um homem ou mulher comprometido com o Senhor. Temos o exemplo de Santa Rosália, ela que se dedicou à causa do Evangelho e que no seu silêncio e na sua postura, no seu exemplo, converteu corações para Jesus e converte até os dias de hoje. Então pedimos a Deus que toque também no seu coração. Seja você um profeta do Senhor, multiplique em suas redes sociais esta pregação e juntos vamos resgatar corações para Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.